Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 973. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi, um pouco menos que semana passada, mas ainda muito tarifado, conversando, negociando, tentando ali buscar alternativas, mas segue tarifado e bastante tarifado o professor Bagdadi. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, analisaremos os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e registro, Tanguy, que amanhã, excepcionalmente, não teremos episódio. Amanhã é feriado, 20 de novembro, excepcionalmente não teremos episódio. O próximo episódio do Petit Jornal será na sexta-feira. Gravaremos o tradicional Petit Invest na sexta pela manhã. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 973. Um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que está junto com a gente nessa maluquice que é entender geopolítica, economia mundial no ano de 2025. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está com a gente aqui no YouTube, todo mundo que acompanha a gente lá pelo podcast, em qualquer plataforma que seja. E, Daniel Souza, a gente começa o nosso episódio de hoje falando sobre Ucrânia. Mais especificamente, sobre informações que vazaram, né, que começaram a circular e que foram confirmadas por algumas fontes. Então, aquela coisa, né, Daniel? Onde tem fumaça, tem fogo. Eu sempre tenho a impressão de que isso tudo é vazado propositalmente para testar aí a temperatura, para não pegar ninguém de surpresa, todo mundo começar a se acostumar com a informação. A informação que vazou foi de que os Estados Unidos, o governo de Donald Trump, enviou a Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, um recado que é que Kiev tem que aceitar o plano de paz que está sendo formulado pelos Estados Unidos. O recado é meio assim: ô Ucrânia, seguinte, cansei da guerra, tem que acabar, tô de saco cheio, vamos aceitar logo alguma coisa aqui, vai ser um acordo ruim para você? Vai, mas aí você chora aí em posição fetal, debaixo da pia do banheiro, e você limpa as lágrimas e vamos seguir em frente, porque eu preciso, inclusive, anunciar que eu consegui, o Putin está querendo uma solução logo, e vamos resolver. E que, portanto, o plano que está sendo redigido pelos Estados Unidos envolve, em primeiro lugar, que a Rússia ficará com Luhansk e Donetsk. E aí, Daniel Souza, você vai argumentar, mas Luhansk a Rússia já conquistou inteiro, mas Donetsk não. Então, segundo essa proposta que vazou, que a gente não sabe, não temos a confirmação oficial, mas várias fontes ali foram confirmando que é por aí mesmo, inclusive diplomatas europeus. Segundo essa ideia, a Ucrânia deveria ceder para a Rússia, inclusive as partes de Donetsk, que a Rússia não conquistou. A gente está falando, Daniel, sobre um ponto muito importante que, se for para uma proposta mesmo, é mais, inclusive, do que a gente vinha imaginando. O que os Estados Unidos estariam propondo para a Ucrânia é que a Ucrânia deveria ceder partes que ela, a Ucrânia, ainda domina, tá? Então, para que Luhansk, Luhansk já está sob domínio russo, mas que Donetsk também passaria a estar integralmente sob domínio da Rússia. Além disso, a proposta também falaria num congelamento dos territórios de Zaporíjia e Kherson. Ou seja, onde a Rússia chegou, ela fica, onde a Ucrânia ainda está, ela fica também, e a gente deixa isso aberto para negociações futuras. E outro ponto, redução das forças armadas ucranianas à metade. Não ficou claro aqui, porque mais uma vez é um vazamento, a gente não tem informação completa, o que significa reduzir as forças ucranianas pela metade. É metade do que era antes da guerra. A gente está falando sobre um exército regular ali que estava na casa de 200 mil, né? Seria metade disso? Ou é metade do que tem hoje? Hoje a Ucrânia tem mais de 900 mil soldados, seria metade do valor anterior, né? Do número anterior, ou do número atual? Não dá para saber. O que chamou atenção, Daniel, é que tem diplomatas europeus, por exemplo, dizendo que a proposta
parece mais uma proposta russa, né? Parece que foi a Rússia que redigiu, foi a Rússia que pensou como é que vai fazer, o que pode ser feito. Agora, a gente está falando sobre um cenário, Daniel, no qual a Rússia segue estando com a faca e o queijo na mão. A Rússia tem os territórios ucranianos, a Ucrânia está penando para conseguir ajuda militar, e esse ano conseguiu muito menos ajuda militar do que conseguiu em períodos similares nos anos anteriores, né, 2022, quando a guerra começou, 23 e 24 também ela conseguiu mais ajuda. A Rússia segue avançando, a Rússia não está com pressa, a Rússia, ela considera que, cara, se me der tempo aí eu vou avançando, e meio que a ideia dos Estados Unidos, a ideia de Donald Trump cara, vamos parar com essa sangria logo e depois a gente vê o que faz, mas a guerra precisa acabar, porque senão a Rússia vai fazer barba, cabelo e bigode. Agora, me parece que o Trump está entregando barba, cabelo e bigode para a Ucrânia, Daniel. E a Ucrânia está passando, inclusive, internamente por um cenário muito difícil também, né? Domesticamente, o Zelensky já não é mais tão popular quanto era antes e volta um velho problema, né, Daniel, que a Ucrânia já se debate há bastante tempo, que desde o início da guerra piorou ainda mais, que é a corrupção, né? Pois é, Tanguy, ao longo dos últimos dias nós tivemos aí um grande escândalo de corrupção estourando na Ucrânia. Aliás, nós tivemos a descoberta feita pela Operação Midas. A operação foi revelada pela Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia. 70 buscas foram realizadas em várias regiões do país e a investigação desmantelou um esquema de corrupção que teria desviado 100 milhões de dólares. Você teve, inclusive, um ex-assessor do Ministério da Justiça sendo preso, um alto dirigente da empresa estatal de energia nuclear do país também sendo preso, e, segundo as investigações, subcontratantes dessa empresa estatal eram pressionados a pagar de 10% a 15% de suborno para manter contratos e evitar bloqueios de pagamentos. E você tem um nome central nessa investigação, que é do Timur Mindit, que é um empresário de 46 anos, coproprietário de uma produtora fundada por Zelensky. Ele é apontado como o principal orquestrador dessa rede de corrupção, ou seja, alguém muito próximo ao Zelensky acabou tendo o seu nome levantado. O Zelensky disse que foi pego de surpresa, que apoia integralmente a investigação, exigiu a renúncia imediata do ministro da Justiça, que é ex-ministro da Energia, e também exigiu ali a demissão também da ministra de Energia por conta desse escândalo. O governo alemão pediu que o Zelensky combata a corrupção, né, de forma muito firme, e a gente está falando de um escândalo de corrupção em meio a essas pressões que o Zelensky tem sido submetido, que você descreveu há pouco, de alguma forma criar ali um acordo com a Rússia que envolveria uma capitulação da Ucrânia. É sobre isso que a gente está falando, né? E há pouco tempo, inclusive, né, você falou sobre essa pressão alemã, por exemplo, a União Europeia deu um recado, né? A gente chegou a tratar isso aqui, que a Ucrânia ela pode vir, inclusive, entrar na União Europeia. Para isso, claro, a guerra tem que acabar, tem que haver alguma normalização, mas a questão da corrupção ela foi colocada pela Comissão Europeia como um ponto inegociável. Meu amigo, se não tratar da corrupção, não vai entrar na União Europeia. Então, me parece que o Zelensky também está tentando agir mais rapidamente para tentar passar esse recado, né? Olha, eu não estou parado, estou lidando com a corrupção. Agora, você imagina a situação política da Ucrânia, né? Está tendo que lidar com uma negociação com a Rússia, com os Estados Unidos, que parecem estar muito mais próximos da posição Rússia nesse momento, e ainda domesticamente lidar com o caso de corrupção dessa monta, Daniel. Lembrando sempre que esse não é o primeiro caso de corrupção importante na Ucrânia. Nós tivemos, por exemplo, em 2023, a queda do ministro da Defesa por superfaturamento em compras militares. Em abril de 2025, nós tivemos a prisão de altos funcionários por fornecer ao Exército projéteis defeituosos. Tivemos também escândalos contínuos no recrutamento, por conta de eventuais subornos ali que eram pagos para que você não fosse recrutado. O Zelensky chegou, inclusive, a demitir todos os chefes militares regionais em 2023 responsáveis por esse tipo de recrutamento. No ranking de Transparência Internacional de 2024, a Ucrânia aparece na posição número 105
entre 180 países, o que pode parecer uma surpresa porque é uma melhora. A Ucrânia, em 2014, estava na posição 142. Então, isso é um argumento que o Zelensky gosta sempre de utilizar. Olha, eu estou me esforçando, é um país muito corrupto, a Ucrânia sempre foi, e a gente está tentando aqui combater a corrupção da melhor maneira possível dentro de um contexto de guerra, onde os controles acabam ficando bastante vulneráveis. Tanguy, registro aqui que nós tivemos a divulgação de mais uma pesquisa Reuters Ipsos sobre a popularidade de Donald Trump. E a gente observa que a popularidade de Donald Trump continua caindo. Ela atingiu agora 38%. É o nível mais baixo de seu mandato até agora. A população, ou melhor, a popularidade de Donald Trump caiu de 87 para 82 no caso dos republicanos, o que é algo que chama bastante a atenção. 2 pontos mostram por que a popularidade do Trump caiu nesse passado recente. Apenas 26% dos americanos aprovam sua gestão no que diz respeito ao custo de vida, no que diz respeito à inflação. E nós temos aí, no caso do escândalo do Jeffrey Epstein, nós temos apenas 20% dos americanos aprovando a maneira que Donald Trump tem lidado com o caso, sendo que no caso dos republicanos a aprovação é de apenas 44%. Quer dizer, mesmo no caso dos republicanos, essa aprovação não é das melhores. É importante registrar, Tanguy, eu estava pegando aqui o histórico da pesquisa, que o Donald Trump, em 2017, que foi justamente o primeiro ano do primeiro mandato, ele teve uma queda importante da sua popularidade ao longo do tempo. Em novembro de 2017, a popularidade do Trump era de 36%. Hoje, ela é de 38%. Depois disso, o Trump chegou a recuperar a popularidade e ele fechou o seu mandato com apenas 34% de popularidade. Já o Biden, que começou no início de 2021 com 55% de popularidade, muito na esteira ali do 6 de janeiro, etc., dentro de um contexto que acabou se tornando para ele relativamente favorável, terminou o seu mandato ali em dezembro com 38% de popularidade. Ou seja, é preocupante para o Donald Trump, mas se a gente coloca em perspectiva histórica e compara com novembro de 2017, ali no final do primeiro ano de mandato do primeiro mandato de Donald Trump, a gente observa que a situação lá era até levemente pior do que hoje, onde nós temos aí um presidente com uma popularidade de 38%. A grande questão é se a queda vai continuar, né? Porque o Epstein pode piorar, quer dizer, você pode ter aí revelações depois da aprovação que foi levada adiante pela Câmara dos Deputados. E a questão da inflação, Tanguy, não está dando sinais de que vai ceder, ainda mais com tarifas elevadas e tal. O próprio Fed, tivemos a divulgação da ata nessa semana, o Fed se mostrou ali muito rachado no que diz respeito à taxa de juros, muito preocupado em relação à inflação. Então, esses 2 elementos de desgaste, se eles continuarem presentes nos próximos meses, é possível, sim, que a popularidade do Trump apresente patamares ainda menores nas próximas pesquisas. E essa questão dos juros é importante, né, Daniel? Porque mexe com todo mundo. Mexe, claro, com a economia americana, mexe também com a economia brasileira e mexe com o nosso bolso, né? O bolso de todo mundo. Eu sei que tem gente que às vezes simplifica a coisa. Ah, mas eu não ganho dólar. Ah, mas eu não como dólar. Mas mexe, sim, com a sua capacidade de juntar dinheiro, de seu poder de compra. E para isso, Daniel, é muito importante você, exatamente por isso, né? É importante você ter uma boa gestão do seu patrimônio, né? Uma grana que você tenha bem administrado, e a nossa indicação são os nossos super parceiros da Rio Claro Investimentos. Tem um link que está na descrição desse episódio aqui que permite você entrar em contato com eles e conhecer o trabalho da Rio Claro. A Rio Claro, ela é uma gestora completa, né? Ela te oferece tudo que você precisa para uma boa gestão do seu patrimônio, para garantir uma tranquilidade no futuro. Ela garante que você não vai entrar em furada, que você não vai fazer um investimento que, não é muito recomendado, que você consiga diversificar, inclusive, os seus investimentos de modo a ter a maior segurança lá na frente.
inclusive não apenas para você, mas para pessoas que você gostaria de indicar. Às vezes seu pai, sua mãe, um tio que não está sabendo administrar muito bem a sua carteira, procura lá a Rio Claro Investimentos, porque é o melhor que você pode fazer para o seu futuro. Fica aqui a nossa recomendação do trabalho dos amigos da Rio Claro Investimentos. Lembrando que o trabalho da Rio Claro é pautado pela ausência de conflitos de interesses, ao contrário do que acontece em outras instituições, onde eventualmente elas acabam sendo remuneradas pela comercialização de produtos. Na Rio Claro isso não acontece. O objetivo e a construção do sistema de incentivos está 100% focada no interesse do cliente. A Rio Claro prospera quando o cliente prospera. E isso é um super diferencial e fica aqui a nossa recomendação para os amigos e amigas do Petit Jornal conhecerem o trabalho da Rio Claro. Link no descritivo, clica, recomende, inclusive, se você conhece alguém que precisa desse tipo de auxílio luxuoso. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o trabalho deles. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre a Venezuela. A gente vem tendo alguns sinais meio truncados, né, do que está acontecendo nessa relação entre Estados Unidos e Venezuela. A gente, inclusive, deu uma aula gratuita há pouco tempo, exatamente falando sobre isso. Quem quiser assistir está lá no YouTube do Petit Jornal. Pelo fato de que a gente vê Donald Trump aumentando muito a pressão sobre a Venezuela, bombardeando barcos, né, que, segundo os Estados Unidos, estão carregando drogas ali na costa venezuelana, colombiana também, mas na costa venezuelana, que estariam indo em direção aos Estados Unidos. A gente vê Donald Trump pedindo para o Pentágono se preparar para, eventualmente, uma ação terrestre na Venezuela. E, num determinado momento, a gente vê Donald Trump dizendo que poderia se encontrar com o Maduro, poderia conversar com o Maduro. Então, são sinais que, às vezes, não combinam muito, né? A gente sabe que Donald Trump, muitas vezes, usa essa quantidade de informações, né? Essa enorme avalanche de informações a seu favor. Segundo o New York Times, né, um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, teria havido já algum tipo de sinalização, uma troca de informações entre Estados Unidos e Venezuela, que ajuda a explicar, portanto, esse arco que a gente vem vendo. Segundo o New York Times, portanto, a comunicação ela viria no sentido de que Nicolás Maduro teria se oferecido para deixar o poder em algum lugar ali entre 2 e 3 anos, Daniel Souza. Porra, 2 e 3 anos, Tagui? Aí não dá, O que né? acontece daqui a 2, 3 anos, Daniel Souza? Por que você... Eu tô sentindo que você tá sendo cético, Daniel. O que aconteceu? Me conta. Daqui a 2 ou 3 anos, Donald Trump, em condições normais de temperatura e pressão, deixou a Casa Branca, Tanguy. A não ser, claro, que o Donald Trump consiga... Tá no finalzinho do mandato, né? No finalzinho do primeiro mandato. Mas sempre dá pra estender um pouquinho, sempre dá pra jogar um pouquinho pra frente, joga pro outro mandato. Tô saindo, veja bem, já convoquei eleições, olha que coisa maravilhosa. Mas fica ali uma sinalização de que, olha, eu tô saindo, tá? Mas lá na frente. Enfim, isso viria em troca de um alívio das expressões, né? Então, assim, para de me impressionar, tá me cercando. Mandou, né, o porta-aviões, né, o USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, a gente falou sobre isso há pouco tempo aqui. Me dá uma tranquilidade aí que eu vou sair, me dá 2, 3 aninhos que eu saio. E que Maduro estaria, inclusive, buscando, Daniel, um refúgio, né, uma garantia para os seus principais aliados. A gente sabe, Daniel Souza, que Maduro é muito dependente de aliados, principalmente militares. Então, esses militares também devem estar no pé do Maduro, falar, Maduro, se você me arruma uma guerra com os Estados Unidos, eu não sei nem o que eu faço com você. Na hora que a primeiro míssil aterrissar na Venezuela, a gente rifa você, porque a gente não pode arrumar uma guerra com os Estados Unidos, que a gente não tem condição, né? Então, me parece que o Maduro também tá ali, veja bem, daqui a 2, 3 anos eu saio, a galera que tá junto comigo aqui, tem que ter também uma garantia para ninguém, né, sair humilhado, ninguém ser preso, ninguém ser morto e tal, e que a Casa Branca teria rejeitado a oferta. Não queremos, não tem conversa nesse momento. Me parece, Daniel, que o Trump ele estaria disposto a negociar. O Trump ele gosta de um acordo, né? A gente sabe disso. Fechar um grande acordo, um bom acordo e tal. Mas Trump, aparentemente, ainda sente que tem espaço para pressionar mais, né? Eu vou pressionar ainda mais. Eu não quero daqui a 2, 3 anos. Eu quero que você saia daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, né? Daqui a menos tempo. Então, Trump, ele tá, de novo, nesse ponto aqui, é ele que tá com a faca e o queijo na mão. A gente falou que a Rússia está com a faca e o queijo na mão com relação à Ucrânia. A visão do Trump, né, é que ali, meu amigo, são os Estados Unidos que mandam. Aqui sou eu que determino o ritmo
eu não vou aceitar essa sua proposta, quem vai determinar a proposta sou eu. De novo, assim como a primeira pauta que eu trouxe aqui, a pauta da Ucrânia, essa aqui é uma informação que foi dada por um jornal. Isso aqui não foi oficializado, não tem nenhuma fonte oficial do Pentágono, da Casa Branca, dizendo que a proposta veio do Maduro, que ela foi rejeitada e tudo, mas não me parece inverossímil, sabe? Não me parece estranho que essa proposta tenha aparecido. Vamos acompanhar, Daniel, mas, de fato, Maduro muito pressionado, e Maduro, assim, não é o Chávez, ele não tem o poder do Chávez, ele não tem a imagem que o Chávez tem, ele não tem a ascendência que o Chávez tinha, inclusive, sobre os militares. Vamos ver para onde que a coisa vai remar, Daniel. Dangui, trazendo aqui algumas atualizações para a confusão que a primeira-ministra do Japão colocou o país nos últimos dias. A primeira-ministra, recém-possada no cargo, a Takaishi, ela declarou, só recuperando, que o Japão poderia intervir militarmente caso a China atacasse Taiwan. Para que ela disse isso? Para que ela disse isso, pelo amor de Deus? A fala acabou rompendo, a ambiguidade estratégica japonesa em relação a Taiwan. A China reagiu acusando o Japão de interferência e provocação. Pequim suspendeu totalmente as importações de frutos do mar japoneses. Autoridades chinesas recomendaram que cidadãos evitem viajar ao Japão. Empresas de turismo registraram centenas de milhares de cancelamentos de visitas de chineses ao Japão, que, aliás, é a principal nacionalidade que visita o Japão. Estúdios japoneses cancelaram estreias de filmes na China, que é um mercado super importante para esses filmes. A China intensificou patrulhas navais em torno de ilhas que são disputadas com o Japão. O Japão emitiu um alerta de segurança para cidadãos japoneses que estão em território chinês, como quem diz, abram o olho porque a coisa por aí pode ficar esquisita para vocês. Você tem um aumento de relatos de hostilidade contra japoneses em cidades chinesas e, na prática, Pequim também elevou a retórica sobre um, abre aspas, retorno ao militarismo, fecha aspas, japonês. A gente sabe que o Japão tem recuperado aí os seus investimentos militares, abandonou nos últimos anos aquela lógica estritamente pacifista que vinha desde o final da Segunda Guerra Mundial. Economistas japoneses alertam para o impacto da coerção econômica chinesa. Claro, a China é a segunda maior economia do planeta, super perto do Japão. O boicote de turistas chineses ameaça a alta temporada japonesa do Ano Novo Lunar e a suspensão das importações afeta mais de 20% do mercado japonês de frutos do mar, que é um mercado super importante. Os japoneses, inclusive, volta e meia, têm problemas em organismos multilaterais por conta da agressividade com que os navios pesqueiros japoneses efetuam essa atividade em diferentes partes do mundo. O Ministério da Defesa japonês classifica a situação como a pior, pelo menos desde 2012. Não há qualquer tipo de sinal de desescalada. A tendência é de continuação da pressão econômica da China sobre o Japão, e o Japão, nesse caso, está numa posição de grande fragilidade, e a gente observa como as feridas voltam, Tanguy? O relacionamento entre Japão e China está longe de ser um relacionamento de confiança mútua, e as feridas elas são reabertas em situações como essa. Agora, Daniel, me parece bastante claro também que a gente tem, claro, que Japão e China têm um histórico de relacionamento muito complicado, não há confiança, isso tudo é verdade. Agora, houve algumas tentativas, algumas sinalizações de uma aproximação pelo menos econômica, um certo pragmatismo na relação. No momento em que o Trump saiu tarifando todo mundo, a gente teve algumas sinalizações ali que, China e Japão podem buscar algum tipo de aproximação, fazer mais comércio e tudo. O que a Sanai Takaichi me parece que está fazendo é sinalizar para o Trump, Olha, Trump, olha como é que o seu alvo aí é a China, o meu também é. Olha aqui como é que eu estou agindo de forma dura. Inclusive, falei que se vocês, Estados Unidos, agirem em Taiwan e a China intervier, eu vou junto com vocês. Então, é uma sinalização para o Trump. Ela está correndo um risco muito grande, porque isso aqui a gente já está falando tem um tempo. Para o Trump encontrar com o Xi Jinping, E daqui a pouco, vamos superar, de repente, vamos normalizar aqui as relações aqui e acolá.
o Japão vai ficar vendido, porque o Japão vai ter arrumado uma briga com a China que os próprios Estados Unidos eventualmente podem resolver, que querem resolver de uma outra forma, né? Então, assim, é uma imprudência da parte dela. Afinal de contas, tem aquela frase tradicional, né, Daniel? Os Estados Unidos estão do outro lado do mundo. A China não vai a lugar nenhum. A China está ali. A China é a segunda maior economia do mundo, continuará sendo. Pouco tempo atrás, o Japão era a segunda maior economia do mundo. Hoje, o Japão é a sexta maior economia. A China é um foguete, continua crescendo, já não cresce mais tanto quanto há pouco tempo, mas o Japão precisa mais da China do que o contrário. Então, comprar essa briga aí para agradar os Estados Unidos, para agradar Donald Trump, é um risco muito grande para o Japão. Daniel Souza, gelezinha? Vamos para a geleia da Shakira de hoje, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, eu registro novas atitudes, novas reações contundentes de Nicolás Maduro contra essa ameaça que os Estados Unidos representam ao país. Por exemplo, Tanguy, além de cantar Imagine, nós falamos sobre isso num outro episódio, o Nicolás Maduro, na última semana, ele destacou que o que incomoda na Venezuela aos Estados Unidos é o fato dele, Maduro, ser mais famoso que Taylor Swift. Mais famoso que Taylor Swift. E isso acaba, num certo sentido, né, ofuscando os Estados Unidos e Maduro, com a sua grandeza, acaba realmente se sobressaindo. Fora isso, Tanguy, nós tivemos a recuperação do Super Bigode. O Super Bigode, que é o super-herói do Nicolás Maduro, que não é novo, mas o Super Bigode foi aí recuperado como quem vai salvar a Venezuela dessa pressão dos Estados Unidos. É o herói da nova campanha de mídia, inclusive dos venezuelanos nesse momento. Quem tiver curiosidade pode digitar no Google Super Bigode, né? Ele tem uma estética meio de super-homem, só que a roupa dele é vermelha, e aí no peito, ao invés do S de super-homem, é SB, né? De Super Bigode. E ele tem ali também, enfim, luvas azuis. Você vai gostar, você não vai se arrepender de ver o Super Bigode. Não é novo, mas ele foi recuperado agora numa campanha nacional de enfrentamento aos Estados Unidos. Cara, você imagina uma disputa direta entre Super-Homem e Super Bigode, cara? Eu torceria pro Super Bigode com facilidade, Daniel Souza, que é uma coisa muito mais pitoresca. Então, fica aí a campanha, tá? Eu não gosto de quadrinho, né? Todo respeito a quem gosta. Mas esse eu compraria, viu? Um quadrinho, Super Bigode, Super-Homem, vai ser divertido, viu? Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Quero lembrar que estamos nos últimos dias do super desconto do Petit Curso, né? Da Petit Week. Vai só até sexta-feira. E para você poder aproveitar esse descontaço, melhor desconto de todos, não vai se repetir. Até sexta-feira apenas, você clica no link que está na descrição desse episódio. Clica lá que você vai entrar na chamada lista VIP, né? E essa lista VIP te dá acesso a até 40% de desconto para você que entrar no plano anual. Tornando-se aluno, você passa a ter acesso a todas as aulas já gravadas no Petit Curso, mais todas as aulas ao vivo que a gente oferecer daqui para frente e mais um curso completo de comunicação, oratória, tá tudo lá disponível na plataforma. Acessa lá, não perde, repito, é só até sexta-feira. Já vou adiantar, não tem segunda chamada, viu? Prorrogação, não vai estender, não vai ampliar, é só até sexta-feira, aproveita logo para você não ficar fora dessa. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás e, consequentemente, precisamos bastante dos nossos apoiadores para manter o nosso projeto de pé e isso acaba sendo de fundamental importância. Por isso, registramos aqui sempre o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit precisa muito dos seus apoiadores. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. A chave é petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se no descritivo, tem o link para o Patreon no descritivo. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã não temos episódio. Sexta-feira estamos de volta com o Petit Invest. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!
Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.